Olá, eu sou Roseli Ronquez, instrutora de mergulho da escola Bora Mergulhar. O nosso canal é um canal de mergulho, onde você tem informações sempre atualizadas sobre meio ambiente, vida aquática e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre as marés. O que são marés? Como que a lua afeta as marés? E como tudo isso pode afetar o seu mergulho? Então, se esse assunto te interessa, já dá um joinha, se inscreve no nosso canal que a gente já vai continuar. Então a gente vai começar falando sobre as marés. O que são as marés? Como que essas marés influenciam o seu mergulho? É importante saber que as marés, elas são o movimento das águas, os movimentos de subida e descidas das águas. Já já eu vou te falar como que isso acontece. Por hora é importante você saber que pode haver mais de uma maré por dia num determinado local, dependendo da geografia do local, das massas de terra daquele local, enfim, depende de muitas variáveis. Mas é importante saber que essa variação ela existe conforme a localidade. A maré alta e a maré baixa, elas influenciam o seu mergulho em função da visibilidade, em função da profundidade, em função do tipo de vida aquática que elas vão atrair ou não. As marés ocorrem por conta da diferença gravitacional da Lua, do Sol e da Terra. Todo mundo já ouviu falar que a Lua influencia as marés, mas como que isso acontece? A Lua exerce uma força gravitacional sobre a Terra muito poderosa. O Sol também influencia a Terra com a sua força gravitacional. O Sol ele é muito maior que a Lua, todos sabemos disso. Mas o Sol está muito mais longe do que a Lua, da Terra. De maneira que a Lua tem maior poder sobre as marés do que o Sol. Nós sabemos também que existem fases da Lua. Existem 4 fases principais da Lua. Nós vamos focar nessas 4 fases principais. Porém, o total de fases da Lua são 8. A Lua, ela influencia as marés por conta dessa força gravitacional. O que acontece? Essa força gravitacional, ela atrai para ela as águas do mar e até mesmo dos rios, de maneira que isso faz com que aconteça o fenômeno chamado de maré alta. A Lua, ela atrai a água para ela. É como se ela juntasse uma massa de água tentando trazer essa massa de água para ela. Conforme o movimento da Lua, conforme a Lua e a Terra giram ao redor do Sol, essa força gravitacional ela vai diminuindo, depois ela vai aumentando conforme as fases da Lua. Vamos imaginar o seguinte, a primeira fase da Lua a ser considerada é a Lua nova. A lua nova é aquela lua que a gente olha para o céu e não vê, correto? Todo mundo sabe disso. Por que a gente não vê a lua nova? Porque a lua, o sol e a terra estão alinhados, praticamente alinhados, de maneira que o sol está aqui, a lua está na frente do sol e logo em seguida vem a terra. A lua e o sol somam essa força gravitacional e atraem a água no sentido deles. Isso causa as marés mais altas, porque existem 2 forças gravitacionais atuando aí. E como o Sol está atrás da Lua, quem está na Terra não enxerga a Lua, porque a face da Lua que está virada para a Terra, ela não está iluminada. Isso é o fenômeno da Lua nova e é o fenômeno de uma das marés mais altas. É importante saber que a Lua ela tem 3 movimentos que influenciam as marés aqui na Terra. O primeiro deles a ser entendido é o movimento de rotação, é o movimento que ela faz ao redor dela mesma. É um movimento que leva 28 dias para fazer um ciclo completo. Ela também faz um movimento de revolução. Esse movimento é o movimento que ela faz ao redor da Terra, que também leva 28 dias. Por conta desses 2 movimentos é que a gente sempre vê a mesma face da Lua quando iluminada. E o terceiro movimento, que é o chamado movimento de translação, que é o movimento que ela faz junto com a Terra ao redor do Sol.
Esse movimento tem uma duração de 365 dias. A próxima fase da Lua a ser considerada é a Lua quarto crescente. A Lua quarto crescente, ela se encontra a leste do Sol. Isso significa que as forças gravitacionais elas estão concorrendo. Como a Lua está muito mais próxima da Terra, ela exerce uma força gravitacional mais forte que o Sol. Porém, a força gravitacional do Sol, ele anula parte da força gravitacional da Lua. Então, ocorrem marés um pouco mais baixas. Também, por conta dessa posição da Lua com relação à Terra e ao Sol, a gente enxerga a Lua um pouco menos iluminada. É como se metade da Lua apenas estivesse iluminada, mas é por conta dessa posição da Lua. E a terceira fase da Lua a ser considerada é a Lua cheia. A Lua cheia é a Lua que se encontra alinhada com a Terra do lado oposto. O Sol de um lado, a Terra no centro e a Lua do outro lado. Isso significa que a Lua está de frente para o Sol, por isso ela fica toda iluminada, por isso nós a chamamos de Lua cheia, porque nós vemos a Lua toda praticamente. Isso faz com que a força gravitacional seja exercida em sua plenitude. Na Lua cheia é onde ocorrem as marés mais altas. Essa força da Lua é como se ela atuasse plena e sozinha do lado em que ela está na Terra. E aí, sim, as marés sobem bastante. E agora, como curiosidade, eu vou te contar que podem acontecer até 2 luas cheias no mesmo mês. Essa segunda lua cheia, ela é chamada também de lua azul. A próxima fase da Lua é a Lua quarto minguante, que é a Lua que está a oeste do Sol. Nesse posicionamento, a força de atração da Lua ela é quase nula. É quando acontecem as menores marés. Quando a Lua está nessa posição, a gente enxerga o outro lado da Lua, a outra metade que não era possível ver quando ela estava do lado leste da Terra. Ou seja, só uma parte da Lua fica iluminada agora. Regra geral, as marés altas, elas beneficiam os mergulhos, porque elas trazem maior abundância de vida marinha, conforme a maré menos correnteza e águas muito mais limpas. Isso faz com que você tenha um mergulho com mais visibilidade, mais vida marinha e uma vida marinha muito mais ativa. Não é legal saber disso? Então, resumindo, as marés mais altas, elas se concentram na lua cheia e na lua nova, que é quando os astros se alinham. Na lua nova, Sol, Lua e Terra. Na lua cheia, o Sol, a Terra e a Lua. De maneira que as marés sobem e trazem naturalmente uma atividade maior da vida aquática, propiciando os melhores mergulhos. Na Lua quarto minguante e quarto crescente, as marés elas tendem a ser mais baixas e a atividade subaquática ela é menor. Porém, é importante lembrar que não é só isso que deve ser considerado nas marés. Existem outras coisas, pressão atmosférica, vento, chuva, tudo que acontece durante um dia inteiro, durante uma noite inteira, vai afetar, obviamente, as marés, vai afetar o fundo do mar, vai afetar o seu mergulho. Então, isso também deve ser considerado, ok?